Boa noite, queridos irmãos. Mais uma quarta-feira estamos com vocês nesse canal que tem sido nosso lugar de encontro para falar da palavra de Deus, para que estejamos juntos como comunidade. Queridos, é muito importante nós estarmos juntos a cada quarta-feira, a cada domingo, falando da palavra de Deus, junto dessa bênção que foi descobrir essa forma de levar até você, para sua casa, a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm relatado que não só na quarta-feira, no domingo, têm assistido os nossos cultos e têm assistido eles durante a semana, no momento da sua reflexão. E é algo, querido, que eu quero convidar você a fazer. Convide o maior número de pessoas que você puder, se assine no canal, esteja diante do Senhor nessa plataforma que Ele tem possibilitado nesse tempo para a nossa vida. Queridos, é importante também nós salientarmos nesse início de reunião ou nesse início de culto de quarta-feira que temos feito cultos presenciais, tanto em Santo Ângelo como em Santa Rosa. Você é nosso convidado para estar junto conosco na quarta-feira, 19h30, no domingo, 19h30. Nesse próximo domingo, nós estaremos em Santo Ângelo com a Santa Ceia. Teremos também online, para você que não pode estar conosco, nós também estaremos fazendo a Santa Ceia. Querido, eu quero nessa noite trazer para você uma palavra que eu creio que é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração durante esses dias. Quero continuar falando sobre oração. Na verdade, Deus tem ministrado muito forte no nosso coração a importância, querido, de nós estarmos diante do Senhor. Não só pelo texto que temos trazido de Mateus capítulo 5, capítulo 6, que fala de estarmos no secreto. Isso é oração individual. Importante, querido, salientar que a oração individual, ela traz um crescimento para você. Mas esse crescimento que ela traz para você a cada dia, faz com que você esteja diante dos outros à sua volta. E como eu sempre falo, em primeiro lugar, a tua busca com Deus, a tua busca como família, e a tua busca como família vai gerar um testemunho coletivo diante das pessoas à tua volta. É isso que falta hoje, queridos. É isso que falta para pessoas serem mais pontuais, um testemunho como família, um testemunho de filhos que são levados e colocados diante do Senhor, não por uma doutrina. E é algo que, às vezes, algumas pessoas não gostam que a gente fale, mas, querido, indumentária de roupa, ou costumes do tipo, ai, não fala isso que não... Eu lembro muito de uma palavra que, na minha tempo que eu era criança, se falava, ai, não fala isso que não presta. Não, não é isso, querido. Não é prestar ou deixar de prestar. Mas é sim, nós estarmos baseados naquilo que é o maior e o melhor guia para a nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o testemunho vivo daquilo que Deus fez desde a criação. Gênesis 1 diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus, ele permitiu que tudo fosse construído mediante a sua palavra. Então, querido, nós como congregação, quando nós começamos a ensinar você que a tua oração, e a gente tem batido bastante nisso, a tua oração, ela está indo de encontro à palavra de Deus, você ora melhor. Você que é alguém que está em alguma dificuldade financeira e você pensa assim, poxa, o que eu posso fazer? Como é que eu posso sair dessa situação? Querido, a tua oração tem que ser, Senhor, me dá sabedoria. É incrível, querido. É incrível quando nós nos colocamos diante do Senhor. E nessa noite eu quero trazer uma palavra, e ela é uma sequência daquilo que a gente tem falado aqui no canal. A gente tem falado bastante sobre oração coletiva nos últimos dias e tem chamado isso de cultura da oração. Por que cultura? Cultura, querido, essa palavra, ela significa cultivo, plantar.
O plantar, queridos, não está na forma só de ir lá e colocar a semente na terra. Mas está também em você arar o campo, você colocar a semente na terra e você esperar o tempo que essa semente germine, esperar o tempo que essa semente ela cresça, e essa parte não há como nós interferirmos. Ah, pastor, mas hoje em dia se coloca um adubo e a planta cresce mais rápido. Fato. Mas não há como interferir para que ela cresça. O crescimento vem do Senhor, a palavra fala. E esse crescimento é dia a dia. É todo dia. Eu quero basear isso que eu estou falando num texto da palavra lá no Velho Testamento. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel é uma história ou todo um enredo histórico de um momento muito sério de Israel. Israel, ele vinha diante do Senhor, buscando o Senhor e recebendo por através tanto de Abraão, tanto de Moisés, tanto de Josué, tanto de Jacó, toda a forma de genealogia que existia sobre Israel, e esses homens foram recebendo de Deus uma palavra. Mas o povo, ele disse, nós queremos um rei sobre nós. E todo mundo conhece essa história. Samuel, já adulto, vai lá e consagra Saul. Esse homem não é um bom rei, mas depois Samuel consagra Davi e esse homem se torna, nós já falamos aqui sobre as alianças de Deus. Se você quiser entender melhor, veja o nosso vídeo num domingo, 2, 3 domingos atrás, que a gente fala sobre alianças. Veja, é muito interessante. Se você ainda não viu essa pregação, olhe, porque ela é base para tudo isso que a gente está falando. E nessa aliança davídica nós compreendemos a forma que nós temos que viver hoje, que é o quê? Sacerdócio. O que é sacerdócio? É estar ministrando diante de Deus. Ministrando diante de Deus o quê? Em primeiro lugar, querido, você tem que ministrar como pessoa, dizendo, Senhor, eu quero estar diante de Ti. Mas vamos ir para o texto da palavra aqui para nós compreendermos melhor isso que a gente quer falar nessa noite. Diz assim em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel era ainda um menino, mas continuava a servir o Senhor sob a direção do profeta Eli. Naquela época, raramente Deus falava com seus servos e as visões haviam se cessado de sobre a casa de Israel. Para você se posicionar, se você nunca leu esse texto. A mãe de Samuel é Ana, uma mulher que era estéril. E ela tinha um esposo chamado Eucana. E ela ia diante de Deus uma vez ao ano. Eles tinham esse hábito de ir perante o Senhor para adorar Ele, para entregar sacrifícios diante do Senhor. E eles andavam, caminhavam e iam até um determinado lugar. E um dia, Ana estava chorando na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero dar um filho para o meu esposo. Eu quero alegrar o coração do meu esposo. E o profeta Eli chega para aquela mulher, chorando na presença de Deus, derramando a vida na presença de Deus. O profeta Eli olha para ela e diz, por que estás bêbada, sendo a recém-meio do dia? E ela diz, não estou bêbada. Eu estou clamando, chorando, de tanta soluço e choro que aquela mulher estava diante do Senhor, como que com convulsões até, pedindo, clamando, Senhor, eu quero, eu estou diante de Ti. Que o profeta se confundiu. Mas ela disse, não, eu quero um filho. E o profeta abençoa ela. Mas ela faz um voto com Deus, dizendo, Deus, se Tu me deres um filho, quando essa criança parar de amamentar, eu entregarei ela no templo do Senhor. E ali eu farei com que aquela criança fique.
E aqui, nessa parte do texto da palavra, Samuel, segundo a maioria dos historiadores, diz que ele tinha 12 anos de idade. Ele era um menino, mas ele estava diante do Senhor. Se nós estivéssemos no culto agora, todos vocês aqui na minha frente, e vocês estivessem um do lado do outro, eu diria assim, ó, fala para a pessoa que está do teu lado. Samuel buscava a Deus. Isso. Repita isso comigo. Samuel buscava a Deus. Samuel estava diante do Senhor. Cabe nesse momento, querido, nós fecharmos os nossos olhos e dizermos, Senhor, se alguma coisa me fez sair da tua presença nesses dias, eu quero voltar para a tua presença. Querido, como estar na presença do Senhor? Há uma correria muito grande nos dias de hoje, há uma preocupação muito grande. A gente tem falado no grupo da igreja, se você não faz parte do grupo da igreja, do grupo do WhatsApp, você pode fazer falando com a gente adiciona você lá. Você pode olhar no Instagram, também tem uma palavra todos os dias. Pode ser que algum dia desses aconteça algo e a gente não possa postar nesse horário. Mas todos os dias, 6 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você. Uma palavra sempre falando de algo que você deve estar colocando diante da tua vida. E alguns dias atrás, ou essa semana, a gente estava falando sobre exatamente isso, sobre Samuel, de estar na presença do Senhor, de ouvir Deus nos chamar. A continuação desse texto, ela é bem conhecida e ela fala que Samuel, ele está deitado na cama dele. Você pode ler isso aqui na palavra, na continuação dos próximos versículos. Eu vou contar para você para não ser tão demorado. E Samuel está dormindo e ele escuta alguém chamar ele, Samuel. E Samuel levanta e vai no quarto do profeta Eli e pergunta, Eli, profeta, tu me chamou? E o profeta disse, não, filho, vai dormir. Ele tinha 12 anos, querido. Uma segunda vez, Samuel ouve uma voz chamando ele, dizendo, Samuel. E Samuel levanta novamente e vai ver se o profeta precisava de alguma coisa. E chegando lá, o profeta diz, não, filho, não te chamei, vai dormir. Vai dormir, não é, eu não estou te chamando. E uma terceira vez Deus chama esse menino. E esse menino, ele vê o quanto nós podemos ver o quanto ele estava disposto a servir. O profeta vê que não era uma voz humana chamando, mas era o Deus Todo-Poderoso querendo falar com ele. E aí o profeta diz algo muito precioso, ele diz para ele, filho, se mais uma vez tu ouvides te chamar, diz assim, Senhor, fala que teu servo está ouvindo. Querido, aqui eu quero me deter um pouquinho de tempo e falar para você da importância da nossa oração. Como eu falei, Ana era uma mulher estéril e queria ter um filho, e Deus o abençoou com um filho. E ela clamou, chorou na presença do Senhor, e a oração dela foi ouvida diante do Senhor. Muitas vezes sim, querido, nós estamos numa dificuldade tremenda que a única coisa que sai são lágrimas e o nosso choro e o nosso pedido diante do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso nos ouve. Mas, querido, eu quero que você pense algo muito sério nessa noite. Daqui a pouco, você sempre ouviu falar que oração era você falar para Deus e Deus trazer uma bênção sobre a sua vida. Então você conhece apenas uma oração de petição diante dele. Mas, querido, aqui nesse texto, e se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala algo tremendo para um menino de 12 anos. Algo que mudou toda a história de Israel, ou pelo menos aquela primeira parte ali do capítulo 3, 4, muda todo o cenário por causa dessa palavra que Deus deu para Samuel. Eu não quero, querido, que você pense agora, Deus vai me dar algo que vai mudar. Queridos, hoje o cristão, ele quer ouvir grandes coisas da parte de Deus. E às vezes o que seria necessário era ouvir uma pequena frase de Deus.
meu filho, fica perto de mim. Meu filho, aquieta o teu coração. Me escuta. Escutar o quê, querido? Muitas vezes Deus ele quer só falar pra gente assim, ó. Calma. Espera. Te tranquiliza, tá tudo sob controle. Eu já tenho te mostrado que eu tô contigo, querido. O que eu quero trazer nessa noite é a importância de nós pararmos. E tudo isso que a gente tem pego e começar um novo tempo, que é não só de falar para Deus, mas deixar Deus falar conosco. Eu reservei aqui um texto que eu acho muito pertinente, Salmo 37, 7, que diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele, com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades e são abençoados. Querido, é dizendo assim, ó, aquieta o teu coração. Se nós fôssemos, nesse momento, fazer uma pregação daquele tipo, 3 pontos para você ouvir Deus. O primeiro seria esse: aquieta-te. Aquieta-te do quê, querido? Aquieta-te, querido, de tudo que está sendo falado à tua volta. Uma pessoa esses dias me falou assim: pastor, eu estou desesperado. Eu tenho aberto o YouTube e tem um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente falando sobre aquilo outro, e aí a gente abre o jornal e fala que tem mais de 500 casos de dengue em Santo Ângelo, a gente abre um outro jornal lá de Santa Rosa, fala que só num determinado lugar foi descoberto um foco e existe mais de 100 pessoas com a doença, aí se fala lá de Porto Xavier que apenas uma família tinha o Covid-19, e daqui a pouco se lança na mídia que 19, 20 pessoas já têm, e aí a gente ouve... Perdão, querido, por eu rir agora, aí alguns dizem assim, não, tem que tomar chá de canela. Amado, há tanta coisa que a gente ouve, há tanta coisa em roda de nós, tantas vozes. Mas uma coisa que a gente tem que fazer nesse tempo, entender para ouvir Deus, é o que esse Salmo 37 diz. Aquieta-te, para um pouco. Para isso acontecer, querido, não tem como nós fazermos uma oração rápida, mas nós temos que dedicar mais tempo para ouvir o Senhor. Pega uma música, querido. Pega uma música. Coloca ali no celular, coloca ali no computador, no notebook. Uma música calma, uma música que fale do amor, da grandiosidade de Deus. Aquieta. Primeira coisa que a gente tem que orar primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai orar ao Senhor é dizer: Senhor, acalma o meu coração, acalma a minha mente, dos meus pensamentos que estão tudo, sabe, como que muitas vozes em roda da gente. Senhor, eu quero ouvir a tua voz agora. Por exemplo, querido, se você agora pegar e sair da tela do YouTube que você está escutando essa minha ministração e ir para outra tela do teu notebook, você vai ficar ouvindo a minha voz e você vai dizer assim: é o pastor Miguel que está falando. Por quê? Porque muitas vezes tu tem ouvido a minha voz. A gente reconhece por aquela tantas de vezes que nós ouvimos a voz da pessoa. Por exemplo, seu filho liga para você, você pode não ter visto o seu filho durante 1 ano. 2 anos você não tenha visto o seu filho nem falado com ele. Quando o seu filho disser alô, você vai dizer: é o meu filho. Por quê? Porque você ama ele, você reconhece a voz dele. Querido, o Senhor Deus conhece a voz de cada um de nós quando está diante dele. E eu tenho que brincar agora, e às vezes o Senhor diz assim: lá vem aquele meu bebê chorão. Lá vem aquele que está sempre pedindo para que as coisas mudem. Mas ele não quer mudar.
Deus tem senso de humor? Tem, eu creio. Ele é justiça, ele é poder, mas ele nos ama como um pai ama um filho. Então, querido, ele quer falar conosco. Eu reservei um outro texto também, muito importante, lá de Salmo 33. Fala assim, ó. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Ele está falando de Israel aqui. É interessante, querido, que nós temos que entender, em primeiro lugar, que nós temos que nos aquietar na presença do Senhor. Foi isso que Samuel fez. Samuel foi para o quarto dele e quando o Senhor disse, Samuel, ele disse, fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Ele quer ouvir o que tu tens. É aquietar, é entender que esse Deus é tão poderoso que ele fez céus e terra. Ele tem poder para tudo mudar em uma fração de segundo, mas não tem mudado por quê? Porque ele nos espera, querido. Nos espera para que nós venhamos a nos transformar a cada dia. Ele nos espera para que nós venhamos a buscar ele. O Senhor não tarda a vinda dele. Ele tem paciência, como está ali no Salmo 37. Para que ele nos pede paciência, mas ele também tem paciência. Por quê, querido? Porque ele quer nos resgatar por inteiro. Nessa noite eu quero deixar essa palavra contigo, querido. Uma palavra que diz o seguinte: nós temos que ter uma cultura de oração. Escute isso, é importante daqui para o final. Eu quero falar para você algo sobre a tua vida. Você que está me escutando agora, não importa onde você esteja. Querido, você vai plantar nessa época oração para colher daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Quem tem um bebê, você olha para o seu filho e você não pode dizer assim, filho, hoje nós vamos aprender inglês. A criança com 3 meses. E a mamãe vai mostrar aqui uma maçã e maçã em inglês é isso. A criança não vai captar. A criança não vai entender. A criança vai ficar olhando aquilo e como ela é novinha, ela vai ficar... Mas você começa a orar pelo seu filho. Deus, no teu tempo, no tempo que ele estiver amadurecendo, no tempo que ele estiver com possibilidade, me dá condições de dar o melhor estudo para o meu filho. Me dá condições de ter o melhor. Você planta hoje para colher amanhã. E aí você ouve Deus nas estratégias das colocações e das orações que você tem feito. E aí você vai longe. Querido, eu posso dizer isso com certeza plena e absoluta, porque a minha vida ela é exatamente isso. Eu, no meu aprendizado como cristão, e muitos de nós já vivemos isso, sempre viveu no pensamento assim, Deus me abençoa, mas eu sempre fui muito genérico. E de fato, Deus sempre me abençoou. Nunca me faltou o pão, nunca me faltou a moradia, nunca me faltou o vestuário, nunca me faltou pessoas para quando eu tinha uma dificuldade virem me apoiarem, virem me abraçarem. Nunca faltou pessoas para me escutarem quando eu precisava falar alguma coisa. Mas eu vejo na minha vida um homem de 50 anos, um pastor que ensina, que prega a palavra para muitos, que já deu muitas vezes testemunho de coisas que Deus falou para ele falar para outras pessoas, essas pessoas foram bem-sucedidas. Querido, eu não busquei dizer, Senhor, eu quero uma palavra agora pontual, de uma forma que eu possa entender o que tu tem para mim para amanhã, sobre a minha vida em relação à minha vida financeira, o que eu devo fazer? Eu nunca busquei Deus assim. Mas nesse tempo, querido, e hoje nós estamos começando a falar isso. Domingo nós temos a ceia que vai passar também aqui no canal do YouTube. E nós vamos estar falando mais sobre isso.
de nos posicionarmos diante de Deus para abençoarmos os próximos anos da nossa vida. Você planta hoje para colher daqui a 1, 2, 3, 10 anos. Você planta hoje não para você colher, mas para as gerações futuras da tua família colherem. E querido, eu não estou falando aqui de money, eu não estou falando de dinheiro, porque todas as vezes que se fala de plantar já se pensa assim, o pastor vai falar de dinheiro. Não, eu estou falando de vida, eu estou falando de testemunho, eu estou falando de fazer a diferença na sociedade, eu estou falando de nós termos uma mente renovada, nós termos de fato uma casa de oração, nós não só alugarmos prédios para nós termos uma igreja que recebe pessoas para um culto, mas sim, são pessoas que compreenderam que em primeiro lugar tem que colocar Deus, e esse Deus ele quer, nesse tempo que nós estamos vivendo, que hajam pessoas pontuais em intercessão, em adoração espontânea. Esse é o tempo, querido. Se você ler esse texto que eu dei para você, você vai ver que Samuel, ele traz um veredito sobre a casa de Eli. Que esse seja o tempo, querido, de você ir para diante do Senhor e esperar ele ouvir. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Pastor, e se eu não ouvir nada? Se você estiver lendo a palavra, você vai ver Deus falando com você. Se você estiver diante dele o tempo todo, você vai ouvir em coisas que vão acontecer perto de você. Agora, queridos, vamos orar. Gostaria que tu fechasse teus olhos e buscasse o Senhor. Pai, nós temos entendido que a nossa oração é além de pedir, além de clamar, sem te ouvir. Nós queremos aprender a te ouvir nesse tempo, Senhor. Queremos aprender a te ouvir por através das Escrituras, queremos aprender a te ouvir por uma palavra, mas não só aquilo que a pessoa está falando, mas aquilo que tu tens para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Fala conosco nesse tempo. Conforme o Salmo 37, aquieta o nosso coração para que venhamos a te buscar, Senhor, e aprender de ti, Senhor. Porque, Senhor, aprendendo de ti, todo o plantio que fizermos hoje, com certeza, colheremos, como a tua palavra diz, 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. Senhor, tu abençoará as nossas gerações adiante pela nossa oração de hoje. Nos abençoa nesse tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Querido, gostaria de salientar nesse final de oração, no final dessa ministração, aqui embaixo está o nosso número da nossa conta, você que tem dízimo, oferta, uma oferta especial, você que tem trazido para cada um de nós, para as nossas igrejas, no caso, alimentos, nós temos destinado esse alimento, vestuário também temos destinado. Querido, nós somos filhos de um Pai verdadeiro que nos ama. Mas Ele, nesse tempo, ainda quer se revelar a muitos outros filhos que ainda não compreenderam que Ele é um Pai de amor. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo te carregue de uma forma especial nessa semana ainda. Domingo temos aqui pelo canal a Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, amém e amém.